Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Hoje voltando a um quadro aqui que eu gosto muito, que é o Falando de Entidades. Hoje vamos falar de seu tranca-ruas, Laroyer. Pessoal, é muito importante que vocês olhem se estão inscritos aqui no canal. Dá uma olhadinha se vocês estão inscritos aqui embaixo, ó. Se não tá, clica em inscrever-se. Já aproveita que você tá com o dedinho aí, deixa o like. Deixa o like, clicou no like. Olha, tô de olho em você, hein? Ah, moleque, hein? Gostei. Isso aí. Você deixou o like mesmo, né? Eu vou saber. Pessoal, brincadeiras à parte, né? Esse quadro é um quadro do canal onde eu falo um pouquinho sobre uma entidade, tá? É claro que a melhor fonte de uma entidade é ela mesma, tá? Então, assim, eu vou falar coisas que são de domínio público, coisas que eu aprendi pela minha experiência, pelos meus estudos, pelos meus mentores, mas cada entidade é uma entidade e ela é a melhor pessoa para falar dela mesma. Então, se você tem um tranca-ruas ou conhece um tranca-ruas, deixa ele falar, deixa ele se mostrar para você, tá? Ele é que vai poder te falar, porque tem tranca-ruas que gosta de uma coisa, tem outros que gosta de outra, e isso é mó de boa, isso é mó tranquilo, beleza? Mas vamos lá. Primeiramente, esse é um dos Exus mais conhecidos do Brasil. Por quê, Gilberto? Porque ele faz parte da linhagem dos 7 Exus de Quimbanda, que são tronados, tá? Como assim, Gilberto? É, Hoje em dia, a Quimbanda e a Umbanda elas se misturam muito, né? O que nós chamamos de Quimbanda dependente. Então, hoje em dia, os Exus eles manifestam dentro da Umbanda, realizando o seu trabalho. Mas no passado havia uma certa separação entre o trabalho de direita, com a Umbanda, e o trabalho de esquerda, com a Quimbanda. Tá? Essa Quimbanda que eu me refiro é diferente da Quimbanda religião, tá, gente? Existe uma diferença muito grande entre a Quimbanda que se atua dentro da Umbanda e a Quimbanda independente, que atua somente com entidades de Quimbanda, tá? Um dia no futuro eu explico isso para vocês. Então era muito comum, existiam as 7 linhas dos orixás e existiam os 7 Exus da Quimbanda. Cada Exu era um Exu tronado daquele orixá. Então você vai ter lá, por exemplo, 7 encruzilhadas, que era o Exu tronado de Oxalá. Você vai ter, por exemplo, Exu Tiriri, que era o Exu tronado de Ibeji, que é os Iores, né? Você vai ter, por exemplo, Pombagira, que era tido como uma linha que era de Iemanjá e da linha das águas. E assim você tem, por exemplo, Xangô, que era Exu Pinga-Fogo. Então, essas linhagens. A linhagem de Ogum era associado ali com Tranca-Ruas. Tanto que Tranca-Ruas é uma linhagem de Ogum. Tá? O próprio nome já entrega, né? Tranca-Ruas. Rua é domínio de Ogum. Tá? Os caminhos são de Exu, mas as ruas são de Ogum. Tá? A estrada de ferro. O Exu é a dúvida, né? As possibilidades. Uma vez que eu tomo uma decisão, é Ogum que toma a frente. A rua é de Ogum. O tranca-ruas por quê? Porque ele fecha os caminhos, as decisões erradas, tá? Os caminhos que levam à perdição, aos problemas. É por isso tranca-ruas. Muita gente acha que ele vem fechar seus caminhos financeiros, que ele vem fechar seus caminhos no amor. Quem fecha os nossos caminhos financeiros somos nós. Quem fecha os nossos caminhos no amor somos nós, com o nosso padrão mental, com a nossa atitude. Sinceramente, para uma entidade dessa natureza, a sua vida financeira, a sua vida amorosa, não tem nada a ver com ele, é um problema teu. A gente acha que a gente é o centro, a coroa, mas tá nem aí, gente. A vida da gente é nossa responsabilidade. É assim que o Exu lida com as coisas, ele lida com coisas grandes. Então, por exemplo, tá tendo um pensamento coletivo perigoso, talvez um pensamento que está retrógrado, que está gerando problemas, que está preconceito. Então ele vai trancar aquele caminho em larga escala, tá? É claro que na vida do médium, ele pode, essa fatoração, ela pode ser utilizada, por exemplo, ele tá vendo que ali na frente você vai correr um perigo. Então ele vai usar a fatoração tranca-rua para te desviar. É a fatoração, é a energia dele. Mas quem tranca os nossos caminhos somos nós. Então eles trancam isso. Eles trancam caminhos, por exemplo, de obsessão. Porque existe uma conexão entre o obsedado e o obsessor. Muitas vezes o obsessor obsedeia o obsedado e o obsedado obsedeia o obsessor. Então ele corta isso, ele tranca isso. Então é uma entidade muito boa para quebrar influências espirituais negativas, tá?
Tranca-ruas tem esse poder, tem essa atuação. Ele é uma linhagem muito séria, tá? Normalmente ele expressa com a capa preta, ou às vezes vestido de terno e gravata. Ele tem uma associação muito próxima, essa é uma das características principais dele. É um dos Exus que normalmente usam cartola, tá? E terno preto. Não é todo Exu que usa essa vestimenta, mas Tranca-ruas é muito comum essa vestimenta dele. Tá? É uma entidade que normalmente manifesta nos filhos de Ogum. É claro que isso não é regra, tá? Mas normalmente existe uma ligação entre o orixá de cabeça e a entidade da pessoa. Então normalmente os filhos de Ogum costumam ter Tranca-ruas na sua linhagem, mas não é tão comum. Hoje em dia qualquer um tem Tranca-ruas. Muito disso por falta de quê? De vivência e conhecimento espiritual. Tá? O nome de uma entidade só é revelado depois do desenvolvimento do médium. Não existe essa condição de você chegar no terreiro e alguém falar, sua entidade é fulano de tal. É ela que vai dar o nome dela depois de um tempo de trabalho. O nome, o ponto riscado, o ponto cantado, né? A fatoração de uma entidade, você só vai vendo com o tempo, à medida que você desenvolve ele. Às vezes demora anos esse processo, tá? Então pode ficar tranquilo aí. Mas está tão comum hoje em dia, por quê? Porque o seu mental condiciona animicamente, e aí às vezes você tem lá, Exu, por exemplo, deixa eu pegar um Exu que tem uma energia próxima de Tranca-ruas. Exu 7 pregos, por exemplo. Os Exus de Ogum, de modo geral. Geralmente eles vão ter uma energia muito próxima. E aí você vai condicionar o seu Exu 7 pregos, o Exu desse Tranca-ruas com o Exu Tranca-ruas, porque é mais comum. Tá? Outra coisa que também, não existe essa coisa dessas entidades serem opostas não, tá gente? Elas atuam, a energia delas tem polaridades diferentes, mas apesar da polaridade, são entidades que trabalham junto pela lei maior, cada uma no seu ponto, mas não são inimigas. Eu já vi umas coisas assim absurdas associando essas duas linhas. A Umbanda significa uma banda só, ou seja, todo mundo do mesmo lado, em favor das leis divinas, tá? Isso é Umbanda. Entidade muito séria, tá? Não aceita brincadeira, não é à toa que é de Ogum. Muito séria, muito rígida, cortante com as palavras. Geralmente são entidades bravas, de poucas palavras, tá? Só quando ele gosta muito da pessoa que eles permite ali uma piada, uma brincadeira, um diálogo maior. Mas normalmente eles são cortantes, muito sérios, muito rígidos, tá? Fazem a guarda energética do médium e da casa. Geralmente são, inclusive, os responsáveis pela segurança de uma reunião mediúnica. Em vida, é muito comum Tranca-ruas ter sido algum general, soldado ou pertencente a essa linhagem de exército, tá? Ele tem essa característica muito forte, tá? Do exército, do combate, da luta ali entre eles. É uma característica muito comum deles. Beleza? Pessoal, sua cor geralmente varia vermelho e preto, mas alguns podem optar só pelo preto ou só sobre o vermelho. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença de Exus que atuam com a cor preta, Exus com vermelha e Exus com bicolor, tá bom? Geralmente seu dia da semana para trabalhar é a terça-feira ou a segunda-feira, que é o padrão de todos os Exus. E eles podem trabalhar entrecruzado com outros orixás. Então você tem, por exemplo, Tranca-rua das Almas, que é um Exu de Ogum, que atua cruzado com a linhagem de Obaluayê. Você pode ter Tranca-rua das Matas, Tranca-rua das Encruzilhadas, que vai trabalhar para Oxalá, e assim sucessivamente, tá bom? Acho que é isso, falei tudo que eu precisava falar, eu acredito que sim. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu posso estar fazendo uma parte 2 desse vídeo. Dê sugestões também de outras entidades para mim estar trazendo aqui para vocês, tá? Eu vou ter enorme prazer em estar passando um pouquinho do que a espiritualidade me passa, o que essas entidades maravilhosas querem passar pra gente. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Laroye Exu, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!